E aí, família Palmeiras, dando início a mais um Palmeiras Cast, aqui ao meu lado, Rudy Landucci. E aí, Luli? E aí, Rudeira? Abrimos 2025 que em isso? alta, hein, cara? Cheio de corte. Cara, e um papo que quando a gente sempre fala, né? Pô, é revigorante, é um papo que a gente aprende pra caramba, a gente dá risada pra caramba com o João. E a galera gosta, porque ele é muito autêntico. E a gente apresentou pra galera mais uma figura importante na base, que é o Marcelo, né, cara? Que pôde falar um pouquinho dos menores, do futsal, contou das peneiras também. Uma entrevista épica. Não, João, o que você achou da eliminação pro São Paulo? Eu achei bom. Foi bom. Eu achei bom. Tava de salto alto. O pessoal de salto alto, eu acho bom. Cara, porra, isso é muito engraçado. Você vai começar a imitar o João agora? Já vamos, né, velho? O João virou E parceiro. ele deu autorização, né? Já. Isso é bom bacana. E hoje a gente vai trocar de modalidade. Modalidade não, né? Na verdade a gente vai trocar só de gênero. Sim. Então a gente vai continuar falando de pré-temporada, continuar falando também de saldo, porque o ano foi positivo, né? Terminamos com títulos no feminino, positivo, mas a gente recebe um representante do elenco feminino, mas que trabalha com a preparação de algumas profissionais em específico. E que se destacaram muito na temporada. Sim, e uma teve aqui. Exato. E detalhe, uma esteve aqui, ambas goleiras de seleção, hein? Ou seja, olha a tarimba do nome que a gente traz. O cara é preparador de goleiras, das goleiras selecionáveis de Brasil e Colômbia. Quem que é, Luizão? Michel Recarte. E aí, Michel? Tudo bem? Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Não é todo dia que um profissional do ramo da preparação de goleiros tem uma oportunidade de estar num lugar tão grande como eu estou hoje. Eu estou muito feliz e pretendo fazer juiz a isso. Muito bom. Michel, deixa eu começar, Luizão. Vamos lá. Vamos lá, começa. Já vamos fazer essa pergunta de cara aqui, porque a gente aqui, o Luizão, óbvio, Palmeiras, toda vez que a gente pode, a gente bate de frente com o preconceito que tem, né, num ambiente ainda muito machista, que é o futebol, e graças a Deus vocês vêm quebrando isso cada dia mais. É o que o Luiz falou, eu vi, cada vez que eu vejo o palmeirense puto porque a gente perde para as rivais, eu no fundo fico feliz, porque é isso que movimenta o respeito também, e a cobrança em cima de vocês, não pode perder para as rivais. Ou seja, as pessoas estão preocupadas. Sim. E você, eu acho que você está num ponto da preparação de goleiras, que é um ponto que é o mais delicado que as pessoas abordam ainda. Que é aquela... mas a goleira... A gente falou aqui com a Natália. Tem que diminuir a trave. Tem que diminuir a trave e tal. É um absurdo, a gente sabe que é. Mas como que é pra você, sendo... Porque a gente sabe que não basta você não ser... Não fazer o preconceito, você tem que lutar contra, né? Exato. A gente aqui. Como é que é pra você, homem trabalhando no futebol feminino, ouvir isso? Como é que você traz isso pra dentro do futebol feminino? A tua função, além de ser um preparador pica que você é também quebrar isso. Como é que é pra você isso, irmão? Em relação, principalmente, não somente ao futebol feminino, mas quando trata-se de goleiros ou goleiras, principalmente a parte cultural do Brasil, o que normalmente passa? Passa os últimos milésimos do gol, os últimos segundos onde o goleiro está muito exposto. Só que se você for pegar, como eu gosto de pegar o futebol e o jogo como um todo, não de maneira fragmentada e isolada, você pega o início do lance, como normalmente a gente gosta de fazer análise. Então você pega desde como que começou o lance para que a goleira tenha tomado o gol. Então normalmente foi uma falha, depende muito do modelo de jogo, mas normalmente como a gente gosta de jogar, teve uma falha nossa numa pressão alta, que teve alguma coisa que a lateral não... Tô dando exemplo, tá? Claro. Que a lateral não acompanhou, ou que numa bola descoberta a gente não conseguiu fechar um espaço, que a gente não conseguiu antecipar. Então, assim, são muitos erros para que se ocorra o gol. Mas normalmente, principalmente dentro do Brasil, eu falo isso com muita propriedade, que eu já ouvi muito, a gente só passa que o lance, também, ó a goleira, ó o gol que a goleira tomou, esse gol por cima, mas o que teve antes desse gol? Teve muita coisa, então normalmente a análise que a gente faz é uma análise muito fria, não é uma análise pegando, obviamente eu tenho um momento com as goleiras, do qual a gente analisa as ações individuais específicas da goleira, mas no todo assim a gente precisa parar de olhar um pouco somente um lance isolado e a gente pegar o lance como um todo. E é importante até falar dessa questão de não olhar o lance isoladamente, né? A gente costuma usar um termo da quebra, né? O gol muitas vezes ele acontece por conta de alguma quebra. Alguém que, como o Michel falou, que falhou no bote ou uma
interceptação antecipada que não foi prevista. Com isso, alguém tem que sair da posição para fazer uma cobertura e você tem a quebra, a famosa quebra da linha. E aí é onde você acaba ficando desguarnecido. Mas, Michel, antes da gente dar sequência nessa questão da preparação, queria que você contasse um pouco da sua história também, né? O Michel vem de onde? Michel tentou jogar futebol, tentou ser goleiro, inclusive. Ele é bem alto. Né? Antes de migrar para preparação. Não, a gente tem uma altura próxima ali. Quanto você tem? 1,93. Não, 8,9. Tá longe. No futebol, no futebol é longe. 4 centímetros é pouca coisa. Certo, o Michel é natural de Vinhedo. Que legal. Sou propriamente onde o projeto hoje... Coincidentemente, mas eu falo muito, creio muito em Deus, Jesus incidentemente, né, que eu tô na minha cidade ainda. Eu inicio como goleiro aos 8 anos de idade. Então, eu tento uma trajetória em categoria de base, fui até os meus 16, 17 tentando, passando por clubes pequenos, times de empresários, só que eu era um cara muito esforçado, só que eu não era um cara que era muito talentoso, muito técnico, enfim. E quando eu decido parar, até para estudar, sempre gostei bastante de estudar, não somente naquilo que eu pretendia seguir, que era educação física, eu queria me aprofundar na parte de treinamento de goleiro. Foi aí que eu comecei a estudar em seminário, participar de seminários específicos da posição. E assim que eu começo a faculdade minha, eu tinha 18 anos, eu estava numa escolinha de futebol, eu trabalhava paralela a uma academia, e nessa escolinha não tinha nada de treinamento de goleiro. Eu via os meninos assim com uma necessidade, assim, eu falei, até pensando já em relação a algo que seja benéfico para mim, financeiramente, que na época eu era um estagiário, precisava muito daquilo, mas também de ter um projeto dentro da minha cidade de treinamento de goleiro específico que não tinha. Então aí eu comecei a desenvolver esse projeto, começou a crescer minha escolinha de goleiro, aí eu recebo um convite logo após do Grêmio Barueri, que hoje nem tem mais, aí eu faço parte da preparação de goleiro do Sub-11 até o Sub-17, aí posteriormente eu trabalho no União Barbarense, Sub-17, Independente de Limeira, Sub-11 e Sub-13, aí eu recebo um convite da Seleção Brasileira de Futebol e Futsal de Surdas. Tanto que tem muita gente que nem sabe que existe. E nisso foi meu primeiro contato com o feminino. Foi até o William, que foi um dos primeiros preparadores físicos aqui do feminino, que hoje está no Guarani. Que eu fui fazer um estágio no Paulista de Jundiaí, que além de trabalhar nas academias, faculdade, eu sempre fui um cara muito curioso que busquei isso. Então eu fui fazer um estágio no Paulista de Jundiaí. Ele era o analista e ele era o treinador dessa seleção. Que legal. Então, assim, e ele tinha sido meu preparador físico no clube de empresário do qual eu joguei. Por isso que eu falo que eu acredito muito em Deus, que nada é em vão. E tudo são os propósitos. E ele não tinha um treinador de goleiro, ele me faz o convite. Aí eu penso, não ia ganhar nada, muito pelo contrário, eu teria que abrir mão de alguns trabalhos, só que eu pensei no investimento da minha carreira. Falei, é uma seleção brasileira e a gente teve a oportunidade de ser campeão mundial na Suíça, de surdas. Hoje o Brasil foi o único título. A gente teve isso foi em 2018. Tá. 2018. Só que antes disso, em 2017, a gente participou das Olimpíadas de surdas, lá na Turquia. A gente foi o primeiro esporte coletivo da história do Brasil a ser medalhista, né, nas surdas. Enfim, então eu comecei, entrei muito mais para investir na minha carreira e acabei me apaixonando muito pelo futebol feminino. Até por conta de tudo aquilo, dificuldade, em relação ao treinamento específico ser algo muito cru, eu vi que eu poderia contribuir para a modalidade. E depois disso, fui pro Audax feminino, fiquei um tempo lá, substituindo uma grande referência do treinamento de goleiro que é o Valdir Bard, que está na Tailândia hoje. E posteriormente, em 2019, eu chego no Palmeiras. Eu chego no Palmeiras para o Sub-18, a convite do William e do Ricardo Belli na época. E eu faço a categoria de base. Fico só os 3 meses, que era algo mais provisório. Saio, que eu tinha os trabalhos na escolinha e academia. E em 2020, eu recebo o convite novamente do Ricardo agora para ser um auxiliar de preparação física. Como eu sempre trabalhei em paralelo com uma academia e sempre trabalhei como personal, eu já tinha propriedade na área além da preparação de goleiros. Então, uniu. Então, eu fico 1 ano e meio, 2 anos nessa função, assumo como preparador físico, tanto que quando a gente é campeão em 2022 da Libertadores e do Paulista, eu que era o preparador físico junto com o William. E em 2023, eu retorno para a minha função, que é o que eu amo, que é onde eu estou hoje, que é como treinador de goleiras do profissional. Então,
resumidamente aí, estamos iniciando a nossa 7ª temporada no Palmeiras. E só falando, ele tá falando de Vinhedo, as meninas treinam em Vinhedo, né? Por isso que ele fala Isso. que é uma coincidência divina, como você chama, que o que é legal pra caramba, que é a tua cidade, onde elas treinam. Elas jogam em Jundiaí, mas que é perto, é 40 minutos. É, né? pertinho. 30 minutos, 40 no máximo. Agora, esse tempo todo aí, vai de 18 não, mas 19 por aí, você percebe o futebol feminino evoluindo muito nas questões, cara, não é bastidor, essa questão técnica de preparação, você tá vendo um avanço muito rápido, porque a gente como... É que o Luiz tá mais dentro do sistema, mas assim, eu como torcedor, como fã do esporte, eu vejo que tem evoluído muitos processos, até de gente no campo, né? Acho que anos atrás, você vê, tipo, o técnico, e a gente falou que infelizmente ainda tem poucas técnicas também no feminino, e a gente via ali o técnico e mais uma pessoa. Hoje a gente já vê uma equipe, já começa a ficar similar. A gente via muito só treinador e assistente. Hoje já tem treinador, assistente, massagista, preparador de goleiro. Não, já tem o pessoal da análise preparador tática, físico, análise de desempenho, e exatamente, já tal. tem tudo. Você percebe esse avanço rápido? Com certeza. Quando eu entro lá no futebol feminino, propriamente na seleção, que a gente não tinha tanto recurso, era eu, o treinador e um fisioterapeuta. Só, não tinha mais nada. Então, ao decorrer de todo esse tempo, eu vejo uma evolução não só em relação à mão de obra, mas também à parte estrutural. O Palmeiras é um baita exemplo disso. Hoje, se você for visitar a nossa estrutura, a nossa fisioterapia é uma das melhores que tem no Brasil. Eu não falo só do futebol feminino. Então, a gente tem, além de 3 profissionais, tô dando um exemplo só de um segmento que a gente tem, é muito bem estruturada. Então, as atletas têm total de tudo que você imaginar de estrutura, de tudo que elas precisam. Então, elas não precisam, por exemplo, sair para fazer ondas, no caso. Que no começo, como a gente tá em Vinhedo, precisava de alguma coisa. Tinha que ir para Campinas, tinha que vir para São Paulo, tinha que deslocar. Hoje você pega, você tem tudo lá. Então, realmente, essa parte estrutural e muitos profissionais de vários segmentos, também de categoria de base, de masculino, também migrando para o futebol feminino. Isso faz com que a modalidade fique cada vez mais competitiva. Você parou de jogar com quantos anos? Eu tinha... Jogar... Eu tinha 16 anos. 16. Foi difícil? Não foi... Não, foi meio que natural. Eu vi que não ia dar nada. Não. Eu não vou vir com resenha, machuquei o joelho, não. Não ia dar nada. Era esforçado só. Os caras eram muito melhor que você acha? Tipo... Melhor, mas eu via que eu, assim, tecnicamente eu não ia. Eu me arrependo 0% disso. 0%, porque talvez jamais teria chego onde eu cheguei hoje no Palmeiras. Hoje eu tô no Palmeiras desde os 23 anos, se eu não me engano, como comissão técnica. Então, assim, com 23 anos, o jeito que eu era, estaria nunca no clube grande. Eu tenho total ciência disso. E depois disso eu comecei só a jogar amador ali em Vinhedo, na Hortolândia, na região, e onde eu jogo amador até hoje também, como goleiro. Isso foi muito importante para mim também, por mais que eu não virei um jogador, mas criar empatia pela posição. Claro. Ter a percepção daquilo que hoje elas sentem quando estão num jogo, quando tomam um gol, quando fazem uma defesa, enfim. Então, foi de grande valia todo o processo que eu passei para chegar aqui até hoje. Legal, o cara tá amadurecido assim, né? Tem gente que fica frustrada a vida inteira. Exato, por isso que eu perguntei. E a gente para numa idade próxima, né? Parecida. Porque eu também parei com 15, 16 ali. Agora ele vai falar. Não, mas não machuquei não. A minha também foi meio nesse naipe, assim, natural. Tipo, chegou uma hora dia eu acordei... Eu tinha que ir pro treino, eu fiquei pensando, falei, cara, mas o que eu tô fazendo? Sei lá, não tenho essa aspiração, não sei, eu sei que eu não tenho essa qualidade. E aí eu falei assim, cara, eu tô tomando a vaga de alguém, na moral. Bem assim, tô tomando a vaga de alguém, na moral. E aí, cara, não fui mais. Eu tinha 16, 17, eu vi que eu tava num clube, um time de empresário ainda, eu era segundo goleiro, às vezes terceiro. E em casa, não que era uma pressão, mas sempre meus pais pegaram muito no meu pé em relação a estudo. Então, nisso paralelo, quando eu jogava, eu estudava de manhã, estava no ensino médio, jogava, treinava à tarde, à noite eu ia para um curso de logística, me formei em logística nisso tudo. Então, assim, sempre em paralelo, meus pais nunca deixaram com que eu parasse de estudar. Eu sou muito grato a eles por isso e... Por isso que talvez se eu tivesse tentado, eu ia perder tempo. Eu entrei na faculdade, já assim que eu terminei o ensino médio, já entrei na faculdade, já comecei a engatilhar, a estudar, e talvez eu ia perder um tempo maior do que propriamente hoje eu ganhei. Qual foi o último gol que te deu estalo? Vou parar. Não era nem no... Como se fosse filme, não era nem no gol, porque eu não jogava, né? Era
treino. Muito mais treino. Chegava, não dava mais. Eu vi os moleques indo pra clube, fazendo, passando. Eu falava, puta, não dá. Não, e eu vou te falar uma coisa que eu já falei pro Rogerião aqui do masculino. Eu tive 2 meses, por conta de um negócio do YouTube, fazendo, lá na Fechando o Gol do Zete, fazendo treino de goleiro. E assim, eu treino futebol, mesmo depois de velho, porque eu gosto. Fisicamente me ajuda, eu gosto de treinar futebol. Né? Tipo, físico e tal, tem umas escolinhas que eu treino. Cara, eu nunca vi algo que desgasta tanto como um treino de goleiro, mano. Sério. Eu treinei 2 meses lá. O primeiro que chega, é o último que vai embora. Eu falei pro Rogerião, pode procurar. Eu rompi o músculo da nádega, velho. Tá ligado? Eu nem sabia que tinha um músculo na nádega. Lá ele. Não, é verdade, mano. Eu rompi. Tipo, porque tem toda uma técnica, todo um gesto técnico bonito de fazer. Queda, aí eu bati o joelho no chão, não era pra bater. Cara, de verdade, eu treino futebol, mano, na linha, tipo, 2 horas, eu aguento, com 40 anos. No gol, mano, eu saía de lá de uma maneira, eu não conseguia dirigir, velho. Arregaçaram você. Lá ele. Não, mas, cara, é papo sério, velho. Porque a galera, goleiro, tipo, ou goleira, não corre, né? Tem essa parada. Pelo contrário, velho, o treinamento é exaustivo, Michel. Tanto que pra isso tem um profissional específico pro treinamento das goleiras. Então, e até entrando já nessa parte, em relação à evolução do treinamento de goleiro e de goleira, vou sempre falar dessa maneira, evoluiu muito. Então, desde quando mudou a regra lá atrás, que poderia recuar pro goleiro, o goleiro pegar com a mão, mudou muito, principalmente dentro do treinamento. Então, por exemplo, hoje eu não acredito mais naquele treinamento que o treinador de goleiro vai para um cantinho com os goleiros ou com as goleiras e fica apenas chutando bola neles. Eu acredito que hoje o treinamento e o jogo em si é muito integrado. É muito sistêmico, igual eu falei desde o começo, não acredito em nada fragmentado. Para mim, físico, técnico, tático, mental, tá tudo interligado num só. Então, até em relação a isso, para você ter ideia, a gente dentro do lado do futebol feminino hoje, do nosso modelo de jogo, a gente tenta sempre colocar a goleira construindo o jogo, colocar ela numa linha acima, porque quando a gente coloca a goleira numa linha acima, se for uma, vamos supor, a gente tá jogando num sistema com linha de 4. Se a gente coloca a goleira para fazer a função da zagueira, a gente consegue empurrar a zagueira para a lateral pode ir por dentro, pode subir uma linha acima e automaticamente a gente consegue criar e gerar muito mais espaços do que propriamente se a goleira ficar reativa lá no gol. Então, até uma pressão alta você consegue sair melhor. Exatamente. Então sempre a gente procura fazer o treinamento, obviamente, hoje no feminino, tanto que a gente conversou um pouquinho nos bastidores em relação a treinamento de goleiro. A maioria das goleiras vem para o profissional, não tiveram uma base. Então é importante sim elas terem um treinamento analítico, um treino mais técnico, de pegada, de punho. Só que hoje eu acredito num treino muito mais geral, num treino muito mais situacional, digamos assim. Que a goleira realmente inserida dentro do modelo de jogo, só que a gente começa a identificar e analisar as individualidades biológicas. Então, se eu sei que eu tenho uma goleira que tem muita dificuldade de fazer uma pegada, eu preciso trabalhar isso de maneira isolada com ela. Só que no todo, no geral, o nosso treinamento costuma ser muito integrado, muito inserido. Para vocês terem ideia, no GPS, que as goleiras usam também lá no Feminino Palmeiras. No jogo o GPS também, né? Tá nas goleiras também. Até em treinamento, enfim. Não sabia. A nossa goleira tem jogo, tem partida que faz 6, 7 quilômetros. Coisa que até é algo assim, eu tenho todos os relatórios. É muita coisa. Se for pegar a média aí, uns 3, 4, dentro de muita gente do futebol feminino, que eu já conversei quanto que faz, e a nossa goleira hoje numa partida que, justamente isso, ela não precisa só defender meta. A nossa goleira, ela precisa controlar a profundidade, ela precisa gerenciar o espaço que tem, ela precisa fazer uma cobertura, ela precisa sair para dar uma linha de passe. Então, a goleira tem que estar muito bem condicionada fisicamente, mas conforme eu falei, não adianta ela estar bem condicionada fisicamente se ela não entende o jogo taticamente. Claro. Então, quanto mais integrada, mais sistêmico eu tornar esse processo, pra gente melhor. Então, até em relação a treinamento, isso evoluiu muita coisa, obviamente. A gente pegou uma atleta, ela precisa baixar o percentual de gordura. Em vez da gente colocar ela na esteira pra ficar correndo, vamos pegar ela de maneira isolada, vamos fazer lá o treininho no canto. Chutando bola, fazendo a queda rasteira, a queda lateral, a queda à meia altura, que antes era muito comum fazer, vamos fazer. Mas do mais, assim, quanto mais a gente entender
planejar e elaborar a nossa sessão em cima do que vai ser o conteúdo principal pra gente e acaba se tornando muito melhor. Só uma dúvida do GPS. Esse GPS, quando vai pro intervalo, continua ligado ou vocês conseguem pausar? O GPS ele continua ligado, desde o aquecimento você pode colocar ou não, só que depois você consegue recortar. Então, por exemplo, assim, ó, coloquei o jogo nosso é 4 horas, coloquei 3 pra aquecer. E o jogo acabou 6, mas dentro da entrevista 7. Então das 3 às 7 ligado. Porra, vai dar algo absurdo. Mas... Só que aí você pega, você marca, que normalmente quem faz isso é o nosso preparador físico. Então você paga, o jogo começou 4 horas. Aí ele coloca lá, tipo, time. Vamos fazer o primeiro corte 4. O jogo terminou 4h48. 48 minutos, ele recorta. Tem o primeiro tempo. O jogo começou depois 5h07 e o jogo termina. Enfim, aí ele faz o recorte, depois a gente junta e a gente tem lá todas as métricas: aceleração, sprint, volume, densidade, enfim. Tem pulo, essas coisas? Aí o que você quiser. Tem um GPS específico para isso, só que ainda a gente não tem. A gente já tá em contato para tentar que tenha o tempo de voo, a altura, quantas quedas sai pro lado direito, pro lado esquerdo. É muito bom. Então, assim, evoluiu muito. Isso não tá só no masculino, também já chegou dentro do futebol feminino. A seleção brasileira feminina hoje, inclusive, tem esse GPS que monitora. E através desses dados você consegue justamente isolar um treino para um que demora para levantar mais do que da outra. Tem um pouquinho de dificuldade mais de fazer queda, então automaticamente o tempo de levantar dela sobe um pouquinho mais, mas não é exatamente porque ela demora para levantar, mas sim o gesto que ela faz para levantar, enfim. Então, através disso, você vai brincando com os dados, você vai estudando, elaborando e colocando para elas executarem. Eu vou botar o GPS no Luizão para ver quanto tempo ele fala. Tem um de fala. Aí vai longe, hein? Mas é bom. Aí vai longe, hein? Mas, ô Michel, hoje você trabalha com 2 goleiras de seleção, né? A Tapia, que é goleira da seleção colombiana, a Natasha, que constantemente é convocada para a seleção brasileira. São 2 fenômenos. Isso aí é inegável, são 2 excelentes goleiras. E além delas duas, tem a Amanda, que já é uma goleira que tem muito mais história no Palmeiras, já está há muitos anos no clube, e tem as goleiras mais novas. E aí a minha curiosidade vai com essas mais novas, né? Que a gente sempre fala dessa questão que até o Rudy comentou no começo, né? Que o pessoal questiona muito, fala, é porque o gol tinha que ser menor, porque a goleira é isso, a goleira não pega a bola alta, a goleira não sai no cruzamento. Mas a gente sempre tenta explicar que isso não é necessariamente uma deficiência técnica, e sim é uma deficiência por tempo não trabalhado, porque muitas delas começam a jogar, por exemplo, com 7, 8 anos, mas só vão ter contato de fato com um preparador de goleiro quando chegam num profissional, às vezes aos 17, às vezes aos 18, às vezes, dependendo do time onde vai, aos 23, 24, e hoje você trabalha com as goleiras mais jovens, né? Você consegue notar diferenças já nessas meninas mais novas, pelo trabalho que já tem contigo, das mais experientes, né? Porque tem essa defasagem. Você consegue notar algumas nuances diferentes, seja em explosão, seja em tempo de reação? Certo, a gente tem goleiras ali de escolas diferentes. Então a gente tem a Tapia, que é colombiana, a Natasha, que é uma suíça brasileira, a gente tem a Amanda, que já tá com a gente um pouquinho mais tempo, e tem as mais novinhas. Então eu costumo falar sempre, pra mim, principalmente falando-se sobre parte técnica, o que importa pra mim é eficiência, independente de como elas vão fazer o movimento. Bom, tem muitas coisas assim que dentro do profissional a gente acaba perdendo tempo em discussões. Então, por exemplo, vou fazer a entrada, a mão tem que estar paralela ou tem que estar cruzada? Eu sempre falo, pra mim o importante é a eficiência. É o jeito que você sente melhor, eu só quero que você seja eficiente naquilo que você faz. Por exemplo, a Tapia tem muita coisa da escola colombiana, e ela já é uma goleira de 30 anos. Como que eu chego pra ela e falo, Tapia, a partir de hoje você vai fazer assim? Eu posso passar um caminho para ela para que ela possa experimentar. Agora, eu impor ou exigir com que ela faça aquilo que eu quero, sendo que o que ela fez a vida inteira foi eficiente, por isso que ela tá hoje aqui no Palmeiras, seria muita loucura. E é um momento que já fica meio que automatizado também, Exatamente. A própria Natasha, em relação à escola suíça, de fazer entrada... eu quero que você faça a cama, que é um gesto que você pega, faz a concha, ela sobe e cai com ela. Ela prefere fazer como o Nor, por exemplo, com a perna aberta. Muita gente fala, louco, mas ela não solta uma bola assim, então por que eu vou querer mudar isso? Então, já com as menores é diferente. Então, como elas vêm, eu consigo ter um tempo maior justamente de fundamentos, parte técnica, parte específica, porque elas não jogam, então... Não que eu não precise me preocupar muito com a parte tática delas, pelo contrário, porque elas aprendem muito observando as outras jogarem.
Porém, elas não conseguem ter a minutagem iguais às outras, porque as outras também é um nível muito acima e elas são mais novas. Então, com elas, a gente consegue ir implementando processos. Desde da parte educativa, da parte que a gente coloca, pô, vamos testar assim? O que você achou melhor pra você? Eu sou um cara que eu não imponho. Eu dou caminhos e a pessoa escolhe qual caminho vai ser melhor para ela, a ponto dela ser eficiente dentro do contexto com que eu quero que ela seja. Então, em relação a fundamento, pegar, por exemplo, a própria Ravena, o fundamento dela é fantástico. Então ela consegue fazer encaixe, ela faz uma queda assim, aquela plasticidade que todo mundo gosta de ver, a goleira fazendo, a ponte vai lá em cima, cai com ela. Então assim, muita coisa, principalmente em relação à escola que vem. Agora, vou pegar a própria Ravena, colocar ela dentro de um jogo do qual ela não teve tanta minutagem da parte tática, ela sente um pouco de dificuldade. Mas justamente isso. Então, a parte técnica, quem vem desde lá atrás, treinando sub-11, sub-13, sub-15, parte mais analítica, tecnicista, chega com os fundamentos mais apurados. E, obviamente, a principal função do goleiro ou da goleira é defender meta. Só que no jogo de hoje, nos dias de hoje, no modelo de jogo que o Palmeiras joga hoje, nosso, no caso feminino, não é somente aquilo que a nossa goleira tem que fazer. Não é só defender meta, é defender também espaço. Então, para isso tem a parte técnica, tem a parte tática, a parte física para conseguir fazer uma cobertura, a parte mental de resiliência, você ter coragem para executar aquilo que está pedindo, porque fazer uma cobertura não é só você saber onde a bola vai cair, o espaço, você tá bem fisicamente para você sprintar e fazer. Você tem que ter coragem para fazer aquilo. Sim, sim. Você tem que fazer isso no Allianz Parque, cheio. Você tem que fazer isso lá no time preto e branco, aquilo lá lotado. Então tem que ter muita coragem para poder fazer isso. E você, a gente tem duas. Claro, a gente tem as três ali, como você falou, a Amanda também, mas eu, pelo menos, a percepção que eu tive é que a TAP e a Natasha, a gente não tem uma titular. Tem dado uma variada boa. E não é comum, né? Eu tô louco. Ela tem variado quem joga. Sim. Sim, não é Sim, assim? é. Pega o masculino. O Lomba, a gente sabe que é o reserva imediato do Everton. mas O digamos Everton que... joga quando vai pra seleção, quando Sim. tava indo. Aí. Mas eu percebo que no feminino tem dado uma variada. Como é? Ah, tem. Pelo menos vários jogos mas que eu- a situação é bem parecida com a do masculino aqui. É que na reta final do parecida? Paulista, na reta final do Paulista, a Natasha teve uma lesão, né? E aí a Tapia assumiu a titularidade do gol, justamente que culminou no jogo contra o Corinthians. Se não me engano, a Natasha lesionou, acho que um jogo antes da final. Foi. Ela perde o jogo da Foi volta na da semi. Ela semifinal jogou só o Dida. e os 2 jogos da volta. Mas durante a temporada, quando há convocação, quando há alguma questão, né? É que geralmente quando há convocação, as duas estão, né? Então. Mas assim, eu, por exemplo, Mas são duas vamos goleiras dizer que a de grande Natasha seja nível. titular e a Tapia é reserva. Sim. Mas a Tapia jogou muito mais jogos na temporada do que o Lomba jogou no masculino. Ah, sim. Esse que é o negócio. Você acha que isso ajuda ou atrapalha? Em relação às duas, em 2023, as duas tiveram lesões. Lesões totalmente diferentes. Tapia rompe o LCA e Natasha rompe o tendão de Aquiles com 8 sessões de treino. E 2024 final de 2023 começa a recuperação, final de 2024 é o término da recuperação e elas voltaram em períodos distintos. Natasha volta antes da Tapia. Então, automaticamente, Natasha começa a ter uma sequência muito maior do que o da Tapia, porque a Tapia ainda tá lesionada. E quando a Natasha entra, a Natasha vai muito bem. A Natasha é igual, não somente em defesa de espaço, em relação à defesa de meta, tudo, de liderança, de passar confiança, foi muito bem. Nisso, a Natasha tendo uma sequência de jogos, a Tapia volta. Só que nisso, a Natasha não deu uma brecha. Não dá espaço. Não tinha brecha pra jogar. Aí, o que aconteceu? Nisso, meio do ano, ainda a Tapia vai pras Olimpíadas, que aí ficou um tempo maior a Natasha aqui no clube, e a Natasha tendo minutagem até em treino em relação ao entendimento do nosso modelo de jogo, daquilo que a gente estava pedindo. A gente gosta de colocar a goleira na circulação, como na fase de construção, então a Natasha já dominava aquilo com muita mais facilidade. Só que teve muitos jogos que a Tapia, um jogo do Paulista, por exemplo, contra o Santos, se eu não me engano, que era um jogo difícil, a Tapia jogou. E vai muito bem também. Vai muito bem. E a gente começa uma questão, e aí, quem joga, mas essa seleção foi pra Olimpíada, mas poderia ter ido também, e aí? Só que aí a Camila, que hoje é a treinadora, ela me dá muita autonomia, muita liberdade. A gente discute muito no bom sentido pra achar um denominador daquilo. Eu trago os pontos, eu acho que é isso. Ela me traz sempre os contrapontos. E nisso, quem acabou jogando justamente por
por não dar brecha e por estar muito bem, foi a Natasha. Mas a Tapia é sempre muito pronta. Sempre muito pronta, Sempre ali, treinando muito, indo pra seleção. Tanto que tem um episódio que Natasha é convocada pra brasileira, a Tapia pra Colômbia, elas se enfrentam, é amistoso, então... o único clube do Brasil que, pô, tem 2 goleiras na seleção, acho que nem no masculino tem isso. Então, assim, hoje não, a gente tem um problema que todo mundo queria ter. 2 goleiras de seleções, Claro. 2 goleiras de pontas. Só que agora, a Natasha tem uma lesão no meio aí, numa convocação que ela teve entre o jogo de ida do Brasileiro. Tapia entra, vai muito bem, dá conta do recado, e a gente vai iniciar uma temporada com as 2 goleiras aptas. Com as 2 goleiras 100%, com as 2 goleiras fazendo todo o processo, e é justamente, eu quero mesmo que as 2 se matem ali. Não, né, porque eu quero que uma vez outra treinando, e isso puxando as novinhas que estão ali atrás, pô, tenho referência, Amanda muito bem também dentro dos treinamentos, das sessões, então assim, é um problema que, pô, quem que não queria ter? 5 goleiras que, tanto que a Bruna, ano passado, teve um jogo no Paulista que ela jogou. Ano retrasado, ela jogou um jogo muito difícil contra o Red Bull, num jogo que a gente não poderia perder, jogou no profissional, foi muito bem. Amanda também com jogos ano passado, então assim, vai iniciar a temporada, vai ter os treinamentos, não só comigo, mas também com o grupo principal, e automaticamente elas vão se escalando de acordo com aquilo que elas apresentarem dentro da pré-temporada e propriamente da temporada. Aí eu quero literalmente as 2 se matem ali. É uma posição muito sacana, né, cara? É porque é o que a gente fala, pô, o lateral reserva, dá o caso do masculino. Beleza, mas o Mike já jogou de ponta, já jogou de ala, entendeu? Não é que porque jogou o Rocha que o Mike não joga. O goleiro não tem o que fazer. É uma posição muito sacana. O próprio caso do Lomba aqui. Um baita goleiro, cara. Entendeu? Mas não tem o que fazer, cara. O Everton também. O Everton, quando chegou, você lembra que ele contou aqui pra nós? Que ele falou, pô, eu olhava o prazo, olhava o Jailson, olhava os 2 treinando e falava, cara, eu tenho que acelerar o ritmo, eu tenho que botar pressão nos 2. Não, é o que você tá falando. Do caso Amanda, teoricamente terceira goleira, em várias outras equipes podia ser titular. Então, assim, é uma posição, eu acho que é você que tá em casa, você menino novo, você pai, você menina nova, que tá escolhendo ser goleiro, saiba. É uma posição muito sacana, ó, bicho. Exatamente. Não é? E é o que você falou, porra. Eu olhei ali com 16 anos, eu era o terceiro goleiro. O Praz já disse que dos goleiros lá, dos 20 goleiros que ele tava, ele tava entre o 17º, só que ele persistiu. Só que como é que você trabalha isso? Porque você treina, é difícil. Pô, você é o terceiro goleiro. Pô, não devo jogar esse ano. Mas a gente tem o caso do Marcos aqui, que era o terceiro goleiro e virou, pra mim, o maior goleiro da história do Palmeiras. Com todo respeito ao Leão. Mas assim, não, porque tem essa... Mas assim, é uma posição, cara, que eu acho, por isso que eu acho que a função do psicólogo, da psicóloga nas equipes é muito importante. Ainda mais uma função como goleira, como goleiro. Como é que você administra isso na tua cabeça? Exatamente, tem muitos treinos que o melhor treino não vai ser a queda, não vai ser eu pegar elas 1 hora antes, sair 1 hora depois, mas sim é uma conversa. Em relação a gente procura ser muito transparente com elas, em relação a quem tá jogando, a quem não tá, o que precisa fazer para melhorar. Mas eu sempre falo para elas, pô, você não pode desanimar, vou pegar um exemplo de ser uma terceira goleira do Palmeiras, porque você está no Palmeiras. Todas as outras goleiras gostariam de estar no seu lugar, tendo a oportunidade que você tem de disputar. Porque o futebol é muito rápido. Hoje você é a terceira goleira, mas amanhã você pode terminar sendo titular. Como você é a terceira goleira, você pode terminar sendo a 5ª goleira. Então, por isso que eu tô sempre conversando com o Alberto, que é o nosso diretor, sempre reforçando. Que gente boa também. Nossa, a gente sempre brigando e brincando. Mas, pô, não, tem que ser competitivo, tem que ter as melhores aqui, vamos ter... Não, mas um monte de gente, pô, Michel, mas vocês têm 5 goleiras, pô, boas. Cara, eu quero ter 6, eu quero ter 10. Quero ter 6, eu quero justamente a competitividade. Porque aí de 2 umas, eu sempre falo pra elas, vocês podem pegar e falar assim, pô, mas eu sou a terceira goleira. Pô, você é a terceira goleira, pô, você tá na frente de 2. E você tá só a uma de já ser uma reserva e ter uma oportunidade. Então continua trabalhando. Ou você pode olhar, tô longe. Te atropelaram, você já é 5ª goleira, então o futebol é muito rápido, muito dinâmico. Quantos casos vocês trouxeram aqui? Goleiro que era o terceiro, terminou sendo titular, depois não saiu mais, se consolidou, virou ídolo, fez história. Então dentro do futebol feminino é muito igual. Então a gente sempre procura ser o mais transparente, honesto, sincero e trabalhar, porque nada melhor do que você falar do que propriamente o seu trabalho. Não, e na vida é isso, né, Luiz? Você tem que estar preparada para quando a oportunidade passar. Senão a oportunidade vai Porque embora, às vezes a você oportunidade fica. que tu quer vai passar uma vez.
E aí, tipo, você treinou bem, que é o caso do Marcos, apesar dele falar aqui que ele não queria ser titular, mas é óbvio que no fundo alguma coisa dentro dele tava fazendo, ele tava preparado. Sim. O cara não entra numa Libertadores desse jeito. Não, e o E aí? curioso é que ele até falou, né, pra nós que o que fez ele ter a oportunidade foi o fato dele ter descido pro Aspirantes, né? Porque o Felipão põe ele no ele falou Aspirantes, isso, e aí no é. Aspirantes ele tava jogando, ele tava com um ritmo de jogo. Quando o Veloso lesiona, o Felipão vai no Praça dela e fala, e aí? Tem o Sérgio, tem o Marcos. E o Marcos tá com rodagem porque tava jogando no Aspirantes. E diz que o Praça dela fala pra ele, professor, a gente tem o Sérgio que é um bom goleiro e a gente tem o Marcos que é uma bomba que pode explodir a qualquer momento. Que tá vindo muito bem. Não, fisicamente melhor Uma preparado. bomba, porque tipo assim, é um Tá goleiro jogando. com muito potencial e a qualquer momento ele pode explodir como um grande goleiro e ninguém vai segurar. E aí o Felipão apostou no Marcos, falou, não, vamos botar o menino justamente num jogo contra o Corinthians. Deu o que E deu. aí começa, deu no que deu. E aí a história foi Mas só... porque ele não só tava bicudo, não tava reclamando da Exatamente. vida. Tava trabalhando. Trabalhando, Tava correndo atrás. trabalha. Sempre fala trabalha, só trabalha. Desde que o seu trabalho fala por si, não fica falando, fica bicudinha, fica falando nas costas, não. Seja sincera, íntegra e trabalhe, porque o trabalho vai falar. É, exatamente, cara. E assim, ainda mais você tá falando assim, ó, vamos dizer a menina que vem da base, a menina mais nova. Cara, o que é melhor? Você ser a segunda goleira, a primeira ser mais ou menos. É uma hora você entrar. E você não teve a competição certa dentro do próprio elenco, ou você ser a quinta num elenco cheio de goleiro assim, tu vai aprender com as melhores. Tu vai ter que se reinventar Exatamente. e superar. Porque você só vai ser o melhor superando os melhores. Então, se Sim. você tá treinando com as... Você tem que entender o lado positivo disso. Você vai... A hora que essa menina mais nova subir, enfim, ou jogar, ela vai estar muito mais preparada porque ela jogou com as melhores. Ela bateu as melhores no elenco para chegar ali, concorda? Então, tem que ver esse lado também, Michel. É uma escola muito grande, tanto que, igual a gente fala assim, mais de 5 goleiras, tirando a Ravena, que chegou mais próximo, se eu não me engano, do meio do ano, a gente teve 4 goleiras que atuaram pelo Palmeiras. Então, assim, se eu não me engano, é o único clube no Brasil, no feminino, que teve 4 goleiras que foram titulares, em ocasiões diferentes. Campeonato Paulista, a gente teve a situação de brasileiro que jogaram, então a oportunidade tá aí. E quando aparecer a oportunidade, vocês precisam estar prontas. Porque se vocês ficarem só bicudinha de lado, esquece. A hora que aparecer a oportunidade, vocês não vão dar conta e automaticamente a oportunidade vai demorar muito mais para aparecer. Falando em oportunidade, né? A gente já falou que a Tapia teve uma grande oportunidade na reta final da temporada passada, nas finais do Campeonato Paulista. E justamente na final, contra, né, o nosso maior rival, tinha toda aquela coisa do histórico que, pô, não ganha 300 jogos lá, etc. Sempre chega na decisão e, pô, não dava certo, uma coisa que outra ali Isso enraiza na acontecia e cabeça, é tal. perigoso. E nessa última temporada, um jogo de ida onde o time jogou bem, tomou, né, um gol ali que deu uma balançada. No jogo de volta, amassou, jogou demais, construiu uma boa Pode ter vantagem. sido até mais. Exato. E aí, de repente, o jogo me vai para os pênaltis, que é uma situação até inusitada, né? Com o Palmeiras no feminino indo para os pênaltis. E a Tapia simplesmente brilha. Aí eu queria que você desse alguns detalhes para nós de como foi o trabalho que você fez com ela, principalmente levando para essa possibilidade de pênaltis, que não é tão comum de acontecer. Acontece em alguns jogos, mas não é tão comum no feminino. Mas queria que você desse alguns detalhes de como que Tem foi menos essa preparação. decisão de pênalti? Não é tão comum de acontecer. De ter um jogo assim, com placar tipo 1x0, 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 2x1 e forçar pênalti. Geralmente já se resolve nos 90 minutos. E eu queria saber como é que foi o trabalho com ela e o estudo que vocês fizeram das principais batedoras do Corinthians. Certo, desde quando o Palmeiras foi reativado, o projeto feminino, nós tivemos 3 disputas de pênaltis, 3 fases eliminatórias. Uma foi contra a Ferroviária, acho que foi 2020, 2021, não me recordo. A gente teve ano passado nos Estados Unidos também, e a gente teve contra o Corinthians. E em todas a gente, graças a Deus, a gente conseguiu ganhar. E eu tenho um estudo com elas em relação a pênaltis, desde essa primeira contra a Ferroviária, se não me engano foi 2020, quarta de final do Brasileiro. O que eu faço? A gente tem um programa do qual o analista passa pra gente os pênaltis do adversário, e eu tenho um analista, que é o Caio, que é um analista meu por conta, que ele só me passa de informações de pênaltis.
Então, Caramba. eu tenho um arquivo, eu tenho um acervo desde 2020, então eu tenho tudo que eu juntei, porque o programa às vezes tá lá, mas aí tiram muitas informações, eles vão renovando, atualizando, você acaba perdendo. Então eu tenho muita coisa guardada comigo, de jogos, mas até de treinos também, atletas que passaram com a gente, que eu tenho Você guardado. Então, enfim, aí como que eu faço? Vou pegar essa última decisão contra o rival. Nós levamos 3 goleiras, da qual eu não sento só com a Tapia, com a goleira titular, no caso, que vai jogar. Todas. Então a gente vai, ou no dia da partida, ou um dia antes, depende muito do nosso calendário, atividade, enfim. Nesse jogo contra o Corinthians, foi na própria manhã, a gente senta, nós 4, e a gente vê um por um, todos os pênaltis, todos. Então, do rival eu tinha uma folha assim, ó, de pênaltis que eu tinha dele, desde lá atrás. De muitas que estavam hoje lá, mas que estavam em outro clube e eu tinha as coisas. A gente senta, vê um por um. Então a gente pega, por exemplo, assim, ó, tinha jogadoras que tinha 3 pênaltis pro lado direito, 3 pênaltis pro lado esquerdo. Porra, e aí? Aí a gente começa a mapear. Pô, a jogadora, primeiro a gente pega assim, a partida tá 0-0. Então é um nível de pressão muito maior, é contra um jogo grande. Onde é o canto de confiança dela? Porra, é cruzada. Esse jogo aqui tava 5-0, era um jogo, não valia nada. Leve. Onde que foi? Leve, relaxado, onde que ela bate? Aí, beleza, a gente pegou isso e a gente pega assim, ó. Essa menina, quando ela tá numa posição mais diagonal, onde ela vai? Essa menina, quando ela olha pra goleira, o que ela faz? Essa menina, quando ela ergue mais o braço de apoio pra bater, o que ela faz? E a gente começa a mapear uma por uma, assim, Detetive. é loucura. Eu lembro até hoje, tem muito claro na minha mente quando termina essa análise nossa. Às vezes é coisa de 10 minutos, mas às vezes é coisa de 30, 40. Depende muito do jogo. Normalmente eu faço isso só quando é mata-mata, o segundo jogo. Normalmente o que eu faço? Eu pego os vídeos, eu faço lá um compilado, tipo uma fotinha. Pô, Luizão, onde que ele bate? Tem aqui, ó, lado direito, o xizinho, aqui a bolinha, enfim. Aí eu envio pra elas. Aí nesses jogos específicos a gente senta, notebook, projetor, os caramba, assim, pô, ou não, só no tablet aqui mesmo. Enfim, depende muito do contexto que a gente tá. A gente pega. Aí a gente mapeou, lembra, a Tapia, ela pega a folha assim, ela deixa uma comigo. Normalmente eu imprimo 3, 4, deixa uma comigo. Ela sai assim, eu preciso de ela sai assim, ó, batendo no rosto de tanta informação que era. Só que nesse do Corinthians, como era muita informação, a gente falou assim, ó, vamos combinar, pô. Essa aqui, ó, se ela for, onde que vai? Não, vamos do lado direito. Vamos do lado esquerdo, vamos... Então, assim, graças a Deus, porra, deu muito bom. Ela vinha assim, eu ficava mais do lado ali, perto da lateral. Vinha olhando pra mim, ela olhava pra mim, aí eu olhava pra ela, ou ela já fazia assim, ó, tipo que já sabia. Tinha uma só que ela pegou que a gente tinha assim, não tinha informação, a gente só... Aí eu falo, é contigo. Vai na sua intuição. Tudo aquilo que você venceu até hoje, tudo aquilo que a gente já estudou, porque na hora é muito rápido, né? Muito rápido pra mapear. Mas, pô, em relação à informação, abraço, perna, quadril, tronco, vai naquilo que você achar, na sua intuição. Acredita em você, tenha a intuição. E, pô, contra o Corinthians ali, deu muito certo, foi coisa linda, foi um dia muito feliz, onde realmente todo aquele estudo, tudo aquilo que a gente fez, que a gente buscou, valeu muito a Deve pena. dar muita alegria na tua alma, né? Quando você vê. Sim. Que é um trabalho exaustivo. A galera acha que, não, estudou um dia. Ué, é o que ele tá falando. Olha isso aí, velho. Ele tem informação do jogador. E aí, quando você acredita numa situação e você vê isso acontecendo, materializando, deve conseguir. Você não deve dormir de alegria, né? É bom demais. Tu não dorme triste. Tu não dorme de alegria, né, É cara? bom demais, não só por conta do meu trabalho, do trabalho delas, analistas, mas, porra, por ser contra o rival, o final de campeonato, o último jogo ali do ano, um jogo, pô, de campeonato paulista, uma final onde a visibilidade do futebol feminino tá aumentando muito. Tá muito, mano. Pô, tá passando TV aberta, tá todo mundo assistindo o jogo. Eu quase fui nesse jogo. Porra, é bom demais, é bom. Aí o seu final do ano, suas férias, você fica levinho, você fica tranquilo, faz um churrasco gostoso, fica em paz. E a gente conversando com atletas, né, variados, né, do masculino e do feminino, a gente sempre ouve o papo de quando vai para os pênaltis e o goleiro pega a primeira cobrança, até jornalistas dizem, técnicos, o goleiro pega a primeira cobrança, já bate aquela interrogação no adversário do e agora? É isso aí. E a goleira ganha moral, né? Exato. A goleira mostra, eu tô aqui, já fica grandona e querendo ou não, a adversário fala, e agora? E a cada cobrança a vantagem é um degrau a mais, né? E ali também a gente tem o estudo de pênaltis da goleira adversária.
Caramba. Então, por exemplo, assim, eu tinha mais ou menos ideia onde era o melhor canto da goleira do adversário, onde ela, normalmente pênalti, ela ia mais, se ela esperava, se ela não esperava. Isso tudo é sempre passado para as atletas. Obviamente, ali no jogo, antes do jogo, eu não vou ficar, se for pros pênaltis, não, porque são muitas informações, principalmente táticas, de estratégia, mas ali na roda, no final, lembra aqui, lembra, isso pode acontecer, isso aqui. Então, e a gente faz um mapeamento ao contrário. Então, a gente pega todas as informações das nossas atletas. Então, por exemplo, assim, eu cheguei ao Amanda Gutierrez, se eu sou do adversário, eu ia ter isso aqui, seu. Eu só tô te falando, você não precisa mudar, mas só pra você saber. Pô, não, aí o Mo, Michel, não, bom saber. Então, se ela tem isso, é legal pra acho melhor eu mudar essa estratégia aqui de bater. E até antes da final ali, uma jogadora chegou em mim, pô, Michel, ainda bem que você falou ali na roda que eu ia bater ali onde ela pulou, eu mudei o lado. Então, assim, é muito gratificante depois você ver que realmente todo esse estudo, porque pra muito, pô, a gente vai jogar, por exemplo, assim, contra um time menor. Pô, fomos jogar contra a Marília, Realidade Jovem. Eu faço questão, eu não sento com elas, mas eu mando os pênaltis. Tem muita gente do próprio clube. Pô, Michel, tá de sacanagem, pô. Não, tá de sacanagem não, eu tô pronto, pô. Pode acontecer. Eu tô pronto, eu não quero tomar gol. Óbvio. Aí eu passo pra uma goleira, vamos jogar. Não, todo mundo padrãozinho, padrão de pênalti. A gente vai, imprime, cola na garrafinha. Elas têm as informações. Fica na garrafinha? Fica na garrafinha. Só que assim, de tanto a gente, por exemplo, contra o Corinthians, de tanto a gente estudar, ver, elas fica automático na cabeça. Elas não precisam ir lá na garrafinha e olhar o que tá acontecendo. Elas já sabem, então foi muito gratificante. Não, e o jogo foi um amasso, cara. Eu acho que, pelo menos contra o Corinthians que a gente vê e tal, que tem essa... Eu acho que foi o maior amasso que eu vi, esse que eu lembro. Já tinha tido... Mas foi muito, Luiz. Não, mas já tinha tido no brasileiro também. É que o do brasileiro, ele dói porque até os 40 minutos do segundo tempo tinha sido um amasso e 1-0 tava pouco. E muita gente, inclusive, dizia, né, assim... Tem gol anulado. Esse 1-0 tá pouco, precisa ampliar. E aí acabou acontecendo a fatalidade do empate, o segundo, o terceiro, assim, num intervalo muito curto. Né? No jogo do brasileiro que nós fomos eliminados. Sim. Mas foi um jogo onde o time jogou muito, pressionou demais, subiu as linhas, inclusive subindo as linhas de marcação atrapalhou a saída de bola do adversário, que era algo que pouco se tinha visto, né? Sempre foi um time de ter muita posse, né, Michel? De transitar com muita tranquilidade. Naquele jogo o Palmeiras não deu sossego. Né, pressionou, que induziu muitas vezes ao erro de ter que entregar a bola de graça no chutão. Você vê a evolução do Palmeiras. Até na primeira fase do Paulista que a gente ganha, foi lá no Parque São Jorge? Sim. Foi. Que assim, é engraçado que o Palmeiras joga melhor e o resultado é sempre muito apertado, né? Porque eu acho que talvez seja a questão do mental dos últimos anos. Mas eu acho que agora, esse ano, o ano passado, né? Que a gente já mudou de ano, com o título, eu acho que a moral vem toda pro nosso lado. Eu acho que a confiança de vocês aumenta mais ainda. Porque não é só o resultado, é performance melhor, é o que eu tô dizendo. O Luizão lembrou bem do brasileiro, e esse jogo foi bonito de ver, cara. Claro, é que acho que a situação do pênalti foi até melhor. Mas se você acha que você, no fundo, você pudesse escolher, você escolher, não, beleza, que tivesse acabado 4-0. Mas aí eu vou além, não só eleva a nossa moral, mas como mostra pros demais. Tipo assim, é possível. Claro. Porque, lógico, rapaziada, não me entendam mal, mas a comparação, ela pode ser feita, traçado um paralelo parecido com, um exemplo, a seleção brasileira. A seleção brasileira, durante muitos anos, ela ia jogar contra as outras seleções e o pessoal falava assim, é o Brasil, o adversário já entrava, né, tipo, putz, é o Brasil, não posso errar, exato. Daqui a pouco, começa encontra uma forma de anular ali, ganha. O outro olha, opa, assim funciona, começa a fazer igual, empata. Aí um outro fala, então é assim, aí já cria um sistema, joga melhor anulando e ganha. Os demais começam a olhar como se falar, opa, rapaz, não é que é possível, não é que dá? Entra com mental de boa, não estou dizendo que é uma seleção. Não, estou comparando só nessa questão de olhar a forma de jogar. E quando Palmeiras, Ferroviária, entre algumas outras equipes, conseguem impor um nível de dificuldade, querendo ou não, ao Corinthians, que aí a gente tem que
que salientar e tem que respeitar, que querendo ou não, é um bom trabalho, é um trabalho Não, excelente feito no futebol feminino. Tempo, claro. Exatamente, um trabalho de longevidade. E quando você pega o Palmeiras jogando de igual para igual, criando dificuldade, incomodando, a Ferroviária jogando de igual para igual, incomodando, o próprio São Paulo também jogando de igual para igual, incomodando, os outros times começam a olhar. Cruzeiro, Flamengo, Bahia, todo mundo começa a olhar e fala, opa, pera lá, tem como a gente conseguir também anular, tem como. Logicamente, às vezes, dependendo da situação, se jogar de igual para igual, se abrindo, pode não ser bom. Mas você pode criar forma de anular. E todo mundo vai evoluindo, e vai aprendendo. Né? Pode apostar que no próximo jogo a forma de jogar já vai ser diferente. Né? Já não vão vir, de repente, com a mesma forma, porque já sabem que a linha vai subir, vai pressionar, vai incomodar. E por aí vai. Mas tudo isso faz parte da evolução também da modalidade, né? É o crescimento da modalidade. Por isso que eu falo que quando a gente perde, eliminado para elas, mas eu vejo o torcedora reclamando, claro, dentro de um limite, né? Também não ofender ninguém, mas bravo. Não, chateado, né? Chateado. Igual faz masculino. Que absurdo. Eu fico feliz, cara. No fundo, assim, entendeu? Que isso tá mostrando que tá crescendo, que o engajamento é legal demais. Exatamente. Tem que ficar incomodado mesmo. Palmeiras, eu sempre falo pra elas, Palmeiras é muito grande. Muito grande. E até na pré-eleição ali pra elas eu falei, pô, a gente tem que parar de olhar um pouco pra casa do lado e começar a olhar pra quem tá aqui com a gente. Claro. A gente sempre fala, pô, lá tem... Não interessa quem tem lá, importa quem tá aqui com a gente. Se a gente acreditar, se a gente colocar tudo aquilo que a gente planejou, elaborou como estratégia pra dentro do jogo e ter principalmente esse lado mental, coragem, eu coloco muito do futebol a palavra coragem pra gente conseguir executar, pô, lógico que é possível. Independente de quem que se faz muito mais tempo que tem o projeto, se é vitorioso, se não é, a gente é grande, a gente é Palmeiras também, então a gente tem que ir pra cima sim, independente contra quem for que a gente vai jogar. O ano que eu fiz o stand-up para as meninas, você tava? Tava. Você assistiu esse show aí que eu fiz? Tava aqui em cima. Foi aqui, pô, não é? Foi no... no auditório, tá aqui, né? Você tava, eu não lembro de você, mano. Eu tava. Cara, foi um dos melhores shows que eu fiz nos últimos anos. As meninas, pra quem não sabe, eu ia jogar Palmeiras e São Paulo por algum campeonato brasileiro no Allianz. E o Alberto identificou que as meninas não estavam com mental... Aí ele resolveu que o meu show ia... Não, estava um pouco ansiosa, ele queria relaxar um pouco. Comentar assim, ansiosa e tal. E ele falou, pô, você até que fez a ponte, né? Quer fazer um show? Eu falei, claro, cara, tal. E as meninas... A gente gravou com a Bia no dia. Gravamos com a Bia Zanerato e em seguida eu encontrei ela outro dia no calçadão, um beijão pra Bia. A Bia é gente boa. E aí eu fui fazer o show, falei, pô, será que elas vão gostar? Cara, você lembra? Foi muito legal. Nossa, eu lembro. Ele falou assim, vou criar um fator novo. Alberto o jeito dele, é doido. Vou criar um fator novo. Todo mundo, pô, o que será? Não, auditório, todo mundo expectativa. Aí entrou ele. Não, foi bom demais, cara, foi bom demais. Aí todo mundo deu risada, saiu leve. E depois... a gente foi pra uma concentração pro jogo, todo mundo, porra, bom demais, que a gente tava todo mundo muito tenso, assim, naquela expectativa. E ele é muito bom pra ele conseguir identificar esse tipo de coisa. Pô, nós estamos muito tensos. Ele é muito bom, vou criar uma situação que vou fazer um bingo, vou chamar, bom demais. Fazer um churrasco. E aí, infelizmente, o resultado não veio, eu até brinquei. Eu falei, nunca mais eu faço meu show para elenco nenhum do Palmeiras. Mas assim, eu ainda falei pro Alberto, falei, pô, Alberto, desculpa. Ele, desculpa o quê, cara? Mas assim, eu não lembrava que você tava, perdão, cara. Tinha até um menino na época que era da comissão que imitava também. Sim, Patrick, é o roupeiro. Ele tá ainda? Não, ele saiu. E eu até combinei com ele no meu show, mas depois acho que ele não me respondeu. Mas foi exato. Mas o que eu queria chegar é o seguinte: essa época, tecnicamente, na minha opinião, as meninas eram melhores que São Paulo, mas o mental tava com algum bloqueio, né? Não sei. E acabou não. Então não é só contra o Corinthians, que é uma rival que tá um processo há mais tempo. O Palmeiras, em alguns momentos, tem. O feminino, eu senti alguns bloqueios que atrapalhavam a confiança. Por isso que eu acho que as conquistas que vocês vêm tendo, os processos cada ano que passa, eu acho que invariavelmente, cara, vai chegar num nível de competitividade que o masculino chegou. Que não foi do dia pra noite. Exatamente. Entendeu? E eu acho que é isso que vocês miram. E eu acho que é isso que vocês já estão conseguindo. Porque hoje o Palmeiras é muito mais cascudo. Se eu não me engano, são 8 finais em 5 anos. Em 6 anos de projeto. Então, assim, querendo ou não, acho que foi 2022, 2021.
2022 você veio? Que eu fiz, não, acho que foi não, foi 23, não foi? Foi, 22? acho que foi 22, então assim... Não, pera, 23. Foi 23? Foi 23, E querendo ou não, pô, ano passado a gente teve lá o torneio nos Estados Unidos já, a gente vai ficando mais cascudo, depois disso, se eu não me engano, a gente disputou mais uma Libertadores ainda. Então a gente começa a criar uma casca muito maior, a gente começa a ficar muito mais acostumado a jogar jogos grandes, que é quando você começa a jogar jogos grandes, que obviamente você tá muito mais próximo de um objetivo, de um título. Então assim, em relação ao projeto, pô, o Palmeiras foi reativado feminino em 2019. Sim. Pô, entramos em 2025 agora. Tá, é muito novo, é muito recente. Mesmo assim, pô, já teve diversas conquistas. Se eu não me engano, duas Copas Paulistas, 2 Campeonatos Paulistas e uma Libertadores. Fora mais uma final de Libertadores, uma final de Campeonato Brasileiro. Então, não vamos falar dessa final de Libertadores não, porque não, nem ela me fala. ainda me... Mas assim, pra você ter ideia, assim, como estamos amadurecendo e querendo ou não disputar jogos assim, por mais que o resultado não veio, é muito importante para ir criando casca, não somente para as atletas, para a comissão, mas também para o projeto Pronome Palmeiras. Aí nessa balança, aí eu coloco o feminino um pouco como o trabalho da base. E aí eu lembro do João falar, né? Que o resultado, às vezes, ele tem um peso muito grande, mas nem sempre você olhar só pro resultado é importante. Claro. Né? Então, assim, tem que pensar que é uma modalidade que está em crescimento. Inclusive o resultado positivo também. Exatamente, é uma modalidade que está em crescimento, em amplo crescimento, que tem muito ainda para amadurecer nos próximos anos. E a tendência é a cada temporada amadurecer ainda mais. Só que esse amadurecimento ele passa por vários processos, né? Igual a gente falou da preparação de goleiro, que não existia. Agora tem no profissional. Agora as meninas mais novas já começam também a ter esse trabalho. Então é o bom e velho trabalho de formiguinha, etapa por etapa. Sabe? Meu sonho é um dia, Rodeiro, a gente chegar num status de ter no feminino também um sub-11, um sub-13, um sub-15, um sub-17, um sub-20, mas trabalhado igual o masculino, com preparação física, preparador de goleiro. Vai chegar nisso, desde Luiz. pequeno, vai exatamente, nisso, porque cara. aí muitas dessas questões que a galera de hoje levanta, já não vai levantar mais. Porque você vai ter uma preparação igualitária e as meninas chegam no profissional já num outro nível de mentalidade, num outro nível físico, num outro nível técnico. Exatamente. Muda muito de figura. Tanto que é um passo muito importante, que agora no final do ano a gente disputou a primeira vez a edição da Copinha, e com o Sub-20. E agora, para esse ano, o Sub-20 nosso é fixo. Então a gente tem o Sub-20 e tem o profissional. E o melhor ainda é que são trabalhos integrados. Então, basicamente, tem muita menina nossa do Sub-20 que está no profissional. Então, isso ajuda muito. Então, tem a mesma metodologia que tem no profissional, tem no Sub-20, para quando elas possam subir, elas não sintam tanto. Então, isso foi um passo muito grande. Que sempre, o Palmeiras não tem base, não tem... Agora não. Então, além do nível estrutural tá subindo, disputando mais competições, jogos maiores, agora a gente também tem a categoria de base. Então, isso é um passo, muito legal mesmo. Grande demais. E falar em integração, rola também uma integração entre os trabalhos dos profissionais, né? De preparação física, preparadores de goleiro. Os preparadores de goleiro do masculino, tanto da base quanto do profissional, também tem uma integração com vocês do feminino, né? Como que rola essa troca de figurinhas entre vocês, de experiências, de trabalhos, etc? Tem, isso é muito importante. Começou com o professor Luciano. Luciano abriu as portas, principalmente pra mim, do feminino, porque teve uma época que ele tava no Sub-20, a gente treinava antes, o Sub-20 treinava depois. Aí ele, não, Michel, você vai ficar aqui comigo. Aí eu achava que era só pra ficar o professor. Não, você vai treinar. Aí eu dava o treino com os goleiros do Sub-20 junto com o Luciano, e a gente começou uma ponte, tanto sempre dia do goleiro, todas as goleiras a gente vem lá de Vinhedo até aqui, lá no CT de Guarulhos, faz uma integração todo mundo junto, com o Thales, o Thales é parceiraço meu, tô sempre... Thales é muito gente boa. Pô, demais, tanto que é uma grande referência dentro do treinamento de goleiro, que é um cara que, fez toda a base no Palmeiras, depois toda a parte do treinamento de goleiro, passando por todas as categorias de base, e hoje tá no profissional do masculino. Então é um cara super gente boa, conheço o Cezão do Sub-20, conheço ele há muito tempo, almocei com o Vitor Rafael, que tá no Sub-15, o Bagé do 17 é um grande amigo, hoje de manhã eu falei com o Jarbel, que é do futsal. Então assim, a gente tem um grupo de troca de informações, né? Não vou falar de estudos, mas que a gente troca bastante informação, então que legal isso, é muito legal. O Thales, lembro, se eu não me engano, ano passado, 2023, a gente sentou, eu apresentei meu material para ele do feminino, porque o feminino tem algumas peculiaridades em relação ao ciclo menstrual,
visual também, que é muito interessante. Ele, pô, Michel, não sabia disso. Então, assim, é uma troca, ele passa o que eles fazem aqui, de acordo com o que eles fazem, a gente tenta implementar aquilo que a gente acha que seja positivo lá para elas e vice-versa, muito interessante. Que legal, cara. Cara, essa integração é muito bacana de acontecer, essa troca de experiência ela é muito válida, né? E só enriquece o trabalho. O Palmeiras é um só, cara. Exatamente. Cada um ajudando do seu, até a gente aqui. Sim. Ajudando. Exatamente. Miguelzinho ali, que homem. Com certeza. Hoje, assim, até com o pessoal, se eu falar assim, pô, eu quero ir acompanhar um treino lá em Guarulhos, eu posso, eu tenho porta aberta. Se eu falar assim, igual aqui, eu tava fazendo o curso da federação, eu preciso no CT almoçar, pô, eu posso vir almoçar, já posso trocar ideia com ele, o pessoal do Núcleo de Saúde e Performance também, todo mundo parceiro, a gente precisa usar alguma coisa, tipo um Nordbird, alguma coisa, os caras sentam, passa, dá maior atenção. Então, em relação à integração, legal, cara. tá cada vez melhor, tá muito top. E também, ano passado, eles fizeram diversos seminários, grupos de estudos também, que a gente vinha lá de Vinhedo aqui também pra estar participando, então foi bem interessante. Michel, oficialmente vocês ainda estão em férias, né? Eu tirei das suas férias pra vir gravar com a gente aqui. Boa, fazer um churrasco. Pois é. Não, mas depois a gente combina uma parada legal aí. E quando é o retorno do feminino? Quando inicia a pré-temporada? Planejamento para esse ano, o que Camila adiantou para você aí? Certo. O que vocês têm tramado aí? Certo. As atletas se reapresentam dia 20, porque o nosso campeonato é em março só, então tem um tempo aí pra gente trabalhar. A comissão volta dia 15 para fazer um planejamento, mas teoricamente isso já tá feito, alinhado, por mais que a gente tá de férias, a gente fica se falando. Hoje mesmo, tava com a Camila no café da manhã, com ela já justamente adiantando muitos processos do que a gente pretende fazer. Então, daqui uma semaninha aí já tá basicamente todo mundo de volta. Pra gente fazer uma temporada mesmo nunca top. tem, né? O cara sempre tá pensando. Não, tô lá na praia, pô, tu tá ligando, tô aí goleira e falando com elas, porque a gente passa também um plano de treino pra elas. Não dá pra abandonar também. Exatamente, e querendo ou não é alto rendimento, não tem como um cara que trabalha no futebol ter um mês de férias, não tem, isso aí é basicamente impossível. Até minha namorada falava, pô, você não desliga? Teve um dia eu tava cochilando assim, ó, na praia, né? Aí eu acordei assim, eu saí com um treino, que eu tava fazendo. Aí eu falei pra moça, pro garçom, eu falei, irmão, me empresta o papel, uma caneta, e ele prestou assim, um desenhando, minha namorada, não, você tá de brincadeira comigo, você não desliga. Então é justamente isso, porque tem uma goleira, a Natasha tá na Suíça, ela faz chamada de vídeo, eu tô nessa academia, eu tenho isso aqui, o que eu posso fazer? Aí eu vou, monto. A Tapia tá na Colômbia, pô, Michel, eu só tenho isso aqui, o que eu consigo fazer? A Bruna tá no estúdio, enfim. Caraca, então é cada uma com a sua demanda. É. Futebol de alto nível, performance, você não consegue fazer algo grosso e você precisa individualizar. De acordo com a individualidade biológica, de acordo com o que cada uma tem de equipamento, de material. Estrutura. Então você precisa tá sempre ativo, cara. Sempre ativo. Quem trabalha no Palmeiras é trabalho. Quem faz o que gosta também, isso Exato. é um prazer, né? Pô, Você sente até falta, às vezes. porra. Aproveitando que você citou a Camila, mandar um grande beijo pra ela, né? A primeira treinadora a vencer um clássico, venceu o Corinthians. Muito né? legal, cara. Comandando o Palmeiras. Primeira treinadora a conquistar títulos com o Palmeiras, né? Só quebrando alguns recordes aí, quebrando alguns números, rompendo algumas barreiras. Demos sorte pra ela, né? Quando ela veio aqui. Contrato renovado, vai ficar mais essa temporada com a Amém. gente, que se Deus quiser vai ser uma temporada muito boa também no feminino. Agradecer o Michel por ter vindo bater esse papo com a gente aqui, né, Rodeiro? Muito legal, Abrindo esse cara. ano de 2025 de uma forma diferente, né? Não, A gente começa o ano com o João, agora traz o Michel. E saber que as meninas estão em boas mãos, literalmente. Sim. Né? O nosso preparador de goleiros aí, o Michel é um cara muito esclarecido, trazendo muita informação. Pra quem gosta, torcedora e tal, vê os processos que o futebol, né? O quão profissional o futebol, não que não era antes, mas hoje é muito mais do que era. Sim. Então, o quão os nossos profissionais, seja do feminino, da base, enfim, do masculino, do salão, do clube e tal, se dedicam, né, cara, e vivem isso intensamente. É muito legal ouvir tudo que você falou pra gente. Foi muito legal. Show, obrigado. Agradecer ao Alberto pelo convite, agradecer a recepção de vocês. Igual eu falei, não é todo dia que vocês escutam um podcast de um treinador de goleiras, principalmente. Verdade. Então, fico muito feliz aí pelo convite. Sempre que vocês precisarem, estamos à disposição. Obrigadão. E aliás, hein, parabéns pra nós da TV Palmeiras ali, a TV de clube com mais visualizações do último ano. De 2024, 100 milhões, batemos 100 milhões de 100 milhões aí, milhões. E Luiz temos um bônus também. Não, mas parabéns pra você que tá assistindo,
que faz parte disso. Parabéns muito obrigado, nossa equipe, coração. e a gente Nossa divide equipe essa conquista com, logicamente, a família Palmeiras, porque se não fosse a família Palmeiras, a gente não bateria nesse número de 101 milhões de views. E se você observar o top 5 ali, né, Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro, não vou lembrar quem é o Santos, outro talvez. clube que tava ali. Não, Santos e São Paulo é 9º e 10º. Estão bem lá embaixo. Mas um outro detalhe que vale para você, que nos ajudou a bater 101 milhões, né? E aí mostra o quão vocês são muito engajados com o projeto, é que a TV Palmeiras ela tem 2 milhões, Miguelito, 2 milhões... 100 e alguma coisa ou 200 e alguma coisa? 2 milhões, mais de 2 milhões de pessoas inscritas no canal, bateu 100 milhões de views. O segundo colocado, que foi o Flamengo, com 95 milhões, o Flamengo tem quase 7 milhões. São 6,7 milhões de inscritos lá. Então se você fizer uma matemática em a regrinha de 3, você vai ver que é um número 3 vezes maior de inscritos, mas graças a você, palmeirense, o nosso número ele é superior. Então, agradecer vocês mesmo por sempre acompanhar o nosso trabalho, acompanhar os conteúdos, assistir o Palmeiras Cast. Mira a excelência em tudo. Sim. Então, inclusive nas redes sociais, que é a conexão com o torcedor, assim como eu também sou um torcedor. Sim, então... e redes sociais foi um dos clubes que mais cresceu também no ano de 2024, superando várias metas, vários tabus. É assim, é o constante crescimento, não é só desde campo não, que tem números aí a entregar, metas a bater. Muito legal. Fora de campo a gente também tem várias metas. Michel, uma lembrancinha para você levar para casa. Pra você botar do lado da churrasqueira lá, a sua. Vai estar lá. Que legal. Obrigado mais uma vez pelo convite, viu? Que é isso. A gente te agradece por ter vindo bater o papo com a gente aqui. Espero que tenhamos novidades em breve, né? Tem coisas boas aí pro feminino chegando. Muita coisa boa. Mas eu não posso adiantar nada aqui. O Alberto não me deu autorização ainda para falar a respeito de algumas coisas, mas temos novidades em breve. Fiquem ligados no site oficial do Verdão, palmeiras.com.br, ou se preferir, baixe o Palmeiras App. Lá você tem todas as informações do masculino, do feminino, da base. Você tem os vídeos da TV Palmeiras, tem fotos de treino do masculino e do feminino. É muito legal. Conteúdo e muita coisa bacana para quem quer ficar imerso 100% em conteúdos do Verdão. Agradecendo, Michel, mais uma vez, Rudy Landucci. Bebê, obrigado. Muito obrigado. Encerrando mais um Palmeiras Cast. Aguardo vocês na próxima semana com mais um convidado especial. Até a próxima aí. Avante palestra.